Boa tarde a todos. Queria agradecer inicialmente o convite, né, por intermédio até do Rodrigo, Dr. Rodrigo, e também a oportunidade de vir conduzir esse tema aqui com vocês, por intermédio do Conselho Federal de Odontologia, pela presidência do Dr. Juliano, também foi bastante receptivo, né, para trazer esse tema aqui para discussão com vocês. Na verdade, eu vou fazer uma conversa e, no final, um convite para vocês poderem participar com a gente nesse processo todo que eu vou apresentar de uma forma um pouco breve, mas qualquer dúvida adicional, qualquer questionamento, né, a gente pode... Eu estou também aqui com vocês, e esse foi o convite da gente participar do evento todo dentro da Arena CFO, para que vocês possam esclarecer as dúvidas. Então, eu sou Lara, eu sou médica, eu faço parte da equipe de tecnovigilância da Anvisa, da Gerência Geral de Monitoramento, né, da Anvisa. E nós temos, né, já que a gente estava falando de equipes, eu tenho meu gerente, a pessoa do Valfredo Calmon, e mais 4 técnicos, então 5 comigo, né? E temos 2 administrativos e 3 estagiários. Então, essa é a nossa equipe da atividade de tecnovigilância da Anvisa. Bom, rapidamente eu vou falar para vocês o que significa, alguns conceitos, também passando tangencialmente pelo controle e segurança dos produtos e falar também num programa de monitoramento de tecnovigilância em odontologia que está sendo gestado com uma parceria importantíssima do CFO, que de cara já abraçou a ideia e já está colaborando com a gente, mas também com uma contribuição muito importante de várias associações da área de pesquisa, ensino, da academia e do setor regulado também. E lógico que a gente tem uma parceria muito importante que é o Ministério da Saúde, que a gente está se aproximando para que a gente caminhe para e passo para que esse programa de monitoramento, de fato, aconteça e saia do papel. Bem, é importante falar que a vigilância sanitária, na verdade, ela está definida em lei, né, na Lei 8080, e as suas atribuições, na verdade, também por meio da Constituição Federal, né, ela determina que é uma política pública de proteção social e direito social. Então, é definida como uma prática para vigilância, para diminuir e prevenir os riscos à saúde e também para favorecer a organização do trabalho. Então, o que a gente fala? Que a vigilância sanitária é SUS, tá? E é um campo de saúde coletiva também, como a gente vem falando aqui. A gente vem falando nos últimos... Vou subir aqui só para ajudar. Eu só não queria ficar para não atrapalhar a leitura, mas para mim também fica mais fácil. Como a gente vem falando aqui, nesses de ontem para hoje, bem importante, né, aprofundando a questão, o debate da saúde coletiva dentro das nossas apresentações, dentro das nossas discussões, que é muito importante para todas as atividades, tá? Então, na Lei 9782, define, então, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Anvisa, que nada mais que são ações, na verdade, de eliminar, diminuir ou prevenir os riscos, né? E intervir nos problemas sanitários de todas as etapas do processo. Desde a produção, do consumo, até a circulação de bens e da prestação de serviços também. E a vigilância sanitária, né, e o Sistema Nacional de Vigilância é uma atuação que não é só do nível federal, né? Então, não é só da União. Também atuam os estados, os municípios e o Distrito Federal. Lógico que com sua discricionariedade, né?
Então, a gente fala que a vigilância sanitária, ela encontra-se presente em todas as fases do ciclo de vida de uma tecnologia. E quais tecnologias nós vamos falar, né? De quais produtos nós estamos falando? Nós estamos falando, então, dos produtos médicos para a saúde, que tem uma variedade, um leque enorme, gigantesco, assim como vocês podem ver aqui pelos estandes, né? Que tem uma aplicação médica, odontológica, laboratorial, destinado, então, à prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Porém, também estamos falando de produtos para diagnóstico in vitro, né? Aqueles que não são inoculados, tá? A análise de amostras. E quais são os procedimentos onde são utilizados esses produtos? Eles são utilizados, então, assim, a gente fez um levantamento, a gente só não fez o recorte para a assistência odontológica, mas a gente sabe que numa série histórica a gente tem quase 8 bilhões de procedimentos aí nesse período. E a atenção à assistência, né, a atenção à saúde bucal está inserida nesses procedimentos. Só fazendo também a ressalva para número de internações, por volta de praticamente 11 milhões de procedimentos de internações SUS por ano. Então, a gente está falando de muitas internações e, por sua vez, muitos produtos para a saúde também utilizados nessas internações e nesses procedimentos. Bem, trouxe aqui também a conformação da rede de atenção à saúde bucal, que ela, na verdade, não só na atenção básica, mas também no âmbito público, mas também no âmbito privado, ela praticamente se conforma desse jeito, né? Ou seja, existem muitos profissionais com atuações diferentes e, mais atualmente, a gente percebe a aquisição de novas tecnologias, como a gente também pode ver aqui realmente, né? Dentro desse congresso, uma atribuição para a finalidade estética também, que está sendo colocada na prática, né, da assistência odontológica, bem como um número vasto de profissionais, ambientes diferentes de trabalho, equipes de trabalho diferentes, com densidades tecnológicas diferentes. Então, a gente sabe que esse contexto, ele traz, então, ele aumenta o risco do procedimento, né, o risco intrínseco, inclusive, e aumenta, então, a gente precisa ter todas as estratégias para a segurança dos nossos pacientes. Então, a gente traz aqui um conceito que, na verdade, é um conceito que já vem no Brasil desde 2000, praticamente, quando a gente começou as atividades no Brasil da vigilância pós-comercialização. Que é o quê? Que é a tecnovigilância, é o sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas e, quando direcionado à indústria, a ação de campo, de produtos para a saúde, que a gente chama também de dispositivos médicos. E que com vistas a recomendar, então, a adoção de medidas que garantam a proteção e a promoção da saúde da população. Então, a gente alcunha como o Vigipós de produtos para a saúde. As atividades, e aí a gente pode ver, ela é definida em portaria ministerial, tá? As atividades da vigilância pós-comercialização, ela já vem sendo trabalhada com apoio e também refletindo as atividades também de outras agências regulatórias, não é uma atividade somente do Brasil. Como vocês podem ver, o sistema, né, de vigilância pós-uso, pós-comercialização, ele é contido, né, ele é formado, na verdade, por vários outros processos de trabalho da vigilância pós-comercialização. E que aqui eu destaquei, eu vim falar da tecnovigilância, mas se a gente avaliar e fizer um mapeamento de processo dentro de um consultório, né, dentro de uma clínica, a gente percebe que
outros processos da vigilância pós-uso, pós-comercialização também são feitos, né? Por exemplo, a cosmetovigilância, ou deveriam ser feitos. A cosmetovigilância, por exemplo, o uso de enxaguatórios, o uso de produtos, né, que façam a higiene bucal, eles são classificados como cosméticos. Então, também deve ser feita a cosmetovigilância, por exemplo. Ou então o uso de banco de ossos, quando o consultório utiliza o banco de osso humano. Ele também deve realizar, então, a vigilância, a biovigilância, que é a vigilância pós-uso dos tecidos ósseos humanos. E eu trago aqui para vocês, então, que a tecnovigilância faz parte desse conjunto de processos de trabalho e que tem como base a gestão de riscos, tá? Eu vou fazer um parêntese mostrando para vocês um pouquinho da gestão de riscos, que ela é pautada, né, em normas técnicas e também é refletida em algumas resoluções de diretoria colegiada da Anvisa, que eu destaquei para vocês especificamente da Tecnovigilância, que é a RDC 67 e a 509, e tem essas atividades a serem realizadas. Fazendo outro parêntese, refletindo um pouquinho o que a gente também observou e viu aqui ontem da discussão do Programa Nacional de Fiscalização, nada mais é do que essas etapas de atividades que vão ser realizadas. Então, quando eu vi a discussão, né, doutor Ataíde, de que e depois que eu tiver a atividade de fiscalização, o que eu faço? Nada mais é do que você monitorar e intervir nos riscos, que é a etapa que, de fato, está sendo discutida dentro dos conselhos e quando vai ser, então, quando ocorrer a implantação desse programa, a operacionalização desse programa. Então, aqui a gente está falando de um processo de gestão de riscos que passa por todas as atividades e que tem que ter um monitoramento como base para o processo, né? A grande importância. E também outra ressalva que eu faço, porque é a importância de todos esses processos estarem pautados, alinhados com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que é um programa estabelecido pelo Ministério da Saúde desde 2013, se eu não me engano, e que também está respaldado por todas essas atividades de gestão de risco para a finalidade de segurança do paciente. Enfim, e de que eventos a gente está falando, né? Já que a gente está monitorando, propõe um monitoramento desses eventos. A gente está falando, então, de um conceito básico brasileiro, que, na verdade, é um conceito muito vasto, muito amplo, né? Mas que ele traz, então, o evento adverso como qualquer efeito não desejado em humanos decorrente do uso de produtos sob vigilância sanitária. Ou seja, algum evento como uma alergia que possa ter sido de um profissional mais sensível a determinada substância ou talco, e com o uso de uma determinada luva, ela pode se instaurar com algumas outras consequências de uma forma mais grave ou menos grave. E a gente também fala, então, do monitoramento das queixas técnicas. As queixas técnicas, na verdade, esse conceito, ela tem dois objetivos, né? Dois conceitos dentro de um conceito. Que a queixa técnica, ela é considerada como alteração ou irregularidade de um produto, né? Relacionado, então, a aspectos técnicos, ou seja, a um desvio de qualidade do produto, ou até de aspectos legais também, né? Caso fuja, então, algum ordenamento legal determinado para que o produto precisaria, os requisitos que o produto precisaria seguir, né? E, então, podendo ou não causar um dano à saúde individual e coletiva, tá?
E a gente sabe, então, que a queixa técnica, ela pode sim levar a um evento adverso. Só também levantando aqui as funções do monitoramento, né? Que é a identificação, a descrição do comportamento epidemiológico do evento, a detecção, a avaliação e magnitude da mortalidade decorrente desses eventos, ou seja, a gente utiliza, sim, no monitoramento também vários instrumentos da vigilância epidemiológica, de outras vigilâncias que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia, né? Não só no dia a dia saindo um pouco daquele do ambiente apenas clínico-assistencial. E então traz uma recomendação da adoção oportuna de medidas para prevenir ou controlar eventos. Também traz avaliação do impacto de medidas de intervenção, avaliação adequada das estratégias, né, de prevenção e controle e, primordialmente, da comunicação de riscos. Bom, enfim, e para que esses dados são produzidos, né? Esses dados, então, após a introdução dessa tecnologia no mercado, eles retroalimentam o ciclo do produto. Para que eles servem? Eles servem para confirmar esses dados produzidos no contexto do desenvolvimento da tecnologia, por exemplo, no desenvolvimento do produto, tecnologia lê esse produto, né? Se pensou em determinados eventos e eles foram registrados, os produtos foram registrados de acordo com aqueles eventos adversos que se sabia que poderia acontecer. Porém, pode ser que aconteçam outros eventos não preveníveis, não identificados, não desejados, né? Ou esses dados também subsidiam as ações de vigilância sanitária, não só as ações de rotina, mas também as ações de inspeção e as ações de fiscalização. E também auxiliam no processo de incorporação, da manutenção ou desincorporação, ou seja, você, no seu processo de trabalho do uso do produto, você vai ver que aquele produto, de repente, não precisa mais estar ali por conta de algum desvio, então você retira ele da sua rotina. Então, para esses dados de pós-comercialização, é isso que é a finalidade. E aqui também, só trazendo para vocês um pouquinho do ciclo de vida do produto, e aí a gente traz aqui, sob o ponto de vista do setor regulado, né, vamos dizer assim, e do setor e da regulação, o pré-mercado e o mercado, né? Ou seja, quando existe, então, uma intenção da concepção, da investigação e desenvolvimento, da fabricação daquele produto, até, de fato, ocorrer o registro. Então, isso é mais sob o ponto de vista do pesquisador também, né, do setor regulado, que são os fabricantes, as indústrias, e do setor regulatório, além da distribuição, armazenamento e dispensação. E aqui, falando para os profissionais de saúde, né, que é o nosso foco aqui, o nosso convite, a gente também traz que as ações do ciclo de vida do produto também tem que ser visto no pós-mercado, que é o quê? Quando eu vou na minha clínica, eu vou planejar comprar um equipamento. Eu tenho que selecioná-lo e eu tenho que fazer a aquisição. Isso a gente chama de pré-qualificação do produto, tá? E aí, de fato, eu faço o uso propriamente dito. Só que durante o uso daquele equipamento, eu preciso fazer a manutenção e eu preciso avaliar se na obsolescência daquele equipamento eu preciso eliminar ele da minha rotina do dia a dia. Então, é isso que a tecnovigilância, trazendo, né, ainda a questão dos conceitos, que ela traz, então, como pressuposto. A gente sabe que para os profissionais de saúde é uma questão bastante sensível, né? Porque eles vão registrar os problemas que aquele produto pode trazer, mas não só isso, mas também os problemas que aquele
produto, né, que das técnicas aplicadas pelos profissionais de saúde, utilizando aqueles produtos, podem trazer. Então, a gente traz como pressupostos de que a tecnovigilância ela é baseada na confidencialidade das informações, também, lógico, na rastreabilidade do seu começo ao fim, e pautada nos instrumentos de melhoria contínua do processo e da tomada de decisão. Eu acho que aqui também, desde ontem e anteontem, foi falado bastante, hoje, agora de manhã, de uma forma bastante brilhante, de que a gente não faz nenhuma tomada, a gente não faz nenhuma tomada de decisão se a gente não tiver dados, evidências para que a gente consiga, de fato, tomar a decisão. Então, a gente precisa desses dados para as medidas sanitárias pertinentes. E a tecnovigilância, mais uma vez, sendo um pouco repetitiva, mas isso é importante, é que a gente trata, então, baseada na cultura de segurança e da não punição, certo? Não é porque o profissional está, ou a empresa está notificando um evento, que ele vai ser punido por aquela notificação, aquele registro. Tá? Aqui só rapidamente para vocês entenderem um pouco o nosso desenho regulatório, e aí eu só destaquei aqui, porque senão ficaria muito poluído, as que são mais pertinentes, mais direcionadas para tecnovigilância, né? Como eu falei, a 67, a 551, que é mais direcionada para as empresas por conta das ações de campo, dos detentores de registro, e a 509, que aí sim é o gerenciamento de tecnologias utilizadas em serviços de saúde a partir dos profissionais que trabalham, que são responsáveis por aquele estabelecimento de saúde. Bem, então, já indo para o controle e segurança, a gente fala, então, que a informação na vigilância é uma palavra-chave, né? E qualquer vigilância, seja a vigilância epidemiológica, ambiental, a vigilância sanitária. E, então, essas informações, elas podem vir não só de mídias sociais, elas podem vir também de telefonemas, assim também como de hospitais, informações da Rede Sentinela, que é o nosso observatório da Anvisa para eventos adversos e queixas técnicas, e também de informações dos e-mails, né, que a gente recebe. Mas o nosso sistema, vamos dizer, a fonte, né, o padrão ouro de informação que a gente, no Brasil, a gente recebe, é por meio desse sistema chamado Sistema Notivisa. Enfim, então, aonde que a gente encontra o Sistema Notivisa, né, para que seja, então, enviada a informação sobre os problemas, queixas técnicas e eventos adversos? É no portal da Anvisa, né, na primeira página. E aí, para o profissional de saúde, para a empresa e para o serviço de saúde, é necessário ter um cadastro prévio para que seja, então, reportada essa informação. Então, assim que acessa o sistema, vai aparecer lá o cadastro da pessoa, né, e o perfil do profissional para acessar o sistema. Em seguida, então, como vocês podem ver, as informações de acesso, né, da pessoa que está fazendo, ou do responsável técnico, voltando, da pessoa, do profissional que identificou o evento, ou do responsável designado a remeter essa informação para o Sistema Notivisa. Então, a gente vê aqui que tem a funcionalidade, então, notificar, e também tem, para o perfil do profissional de saúde, as notificações pendentes, ou seja, aquelas notificações que falta alguma informação, ou as notificações que, por acaso, tenham que ser retificadas, tá? Aqui mostrando um pouquinho também, né, passando um pouco, navegando um pouco pelo sistema, e aí eu destaquei aqui os produtos que devem ser notificados para fins de tecnovigilância. Como eu falei, os artigos, os equipamentos e os kits de diagnóstico.
E aí tem um diferencial que o sistema atualmente, ele diferencia, ele tem, vamos dizer, os 2 formulários, né? Que um deles é para evento adverso, quando você identifica, você vai notificar um evento que aconteceu um dano, ou a queixa técnica. E aí tem uma pergunta primordial que vai fazer essa diferenciação, que é: houve dano à saúde, sim ou não? Bom, e para o cidadão também pode remeter essas informações, né, de problemas com o uso do produto. Ele é baseado, então, pautado nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde para o envolvimento do paciente na assistência, não só médica como odontológica. Ele também pode fazer remeter essa informação nesse formulário pelo mesmo caminho. Na verdade, até um caminho um pouco mais curto, porque ele não precisa de um cadastro prévio. E nós temos, então, alguns manuais. Esse manual é o manual mais recente, revisado ano passado, que traz todo o passo a passo e todas as informações informações conceituais e operacionais da tecnovigilância para o profissional de saúde que quer implantar, que precisa implantar, porque é determinado em norma técnica, né, no seu estabelecimento, e também para as indústrias, né, para as empresas que também precisam, por norma, por ordenamento legal, implantar as atividades de tecnovigilância. E também uma cartilha de notificação que está atualmente em revisão pela nossa Câmara Técnica de Tecnovigilância, que traz não só como notificar os eventos adversos, mas também remete à notificação de ações de campo, que são bastante importantes aí para a continuidade do processo de tecnovigilância. E o que a gente notifica, então? Já falei, dentro do escopo da tecnovigilância, os eventos adversos, como infecções, neoplasias, lesões temporárias, lesões permanentes e até mesmo o óbito, relacionados na suspeita ou na confirmação de do evento atribuído ao uso do produto, ou mesmo até da queixa técnica, como eu falei para vocês, do desvio de qualidade. Só fazendo também um parêntese, ampliando um pouquinho o conceito da queixa técnica, né? Porque a gente vem fazendo uma série de reuniões e na última reunião a gente fez esse destaque aqui para essa fala e veio também de vários setores da academia, de pessoas representantes da academia, que a queixa técnica ela não é só uma notificação de um desvio de qualidade do produto, mas também, e aí sim uma atuação mais do campo da fiscalização, do produto, da suspeita, né, do produto estar com suspeita de não ter registro, de uma suspeita, então, de uma empresa que não tem uma autorização de funcionamento, também pode ser registrado, notificado. A suspeita do produto falsificado, ele também pode ser notificado, né? Isso é a conselheira Moira que fez essa ressalva na nossa reunião. Então, assim, ele pode sim, a suspeita da falsificação também pode ser notificado nesse sistema Notivisa, né? Que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E a suspeita de outras práticas irregulares também podem ser notificadas. Então, caminhando já para a importância, porque é isso que eu vim trazer para vocês, a importância da tecnovigilância para a odontologia. Na verdade, os problemas acontecem? Sim, eles acontecem, mas eles são multifatoriais, certo? Então, ele tem a dependência de um serviço de saúde que faz a aquisição daquela tecnologia e que precisa acompanhar, fazer então monitoramento, a manutenção, a calibração periódica daqueles produtos ou equipamentos que são utilizados. Também tem um fator muito importante, que é o fator do paciente, né? Como eu falei para vocês, uma predisposição a uma sensibilidade maior a determinada substância, ele pode, após o uso do produto,
Então, apresentar um evento adverso ou alguma doença prévia que pode, de repente, então, exacerbar, né, e levar ele a um nível de criticidade. E outro fator também importante é o próprio procedimento, porque aqui o procedimento ele tem que ter, por exemplo, trazendo então para o campo dos implantes dentários, a gente precisa planejar aquele implante, a gente precisa saber qual o tamanho do implante que eu preciso trazer ou adquirir. Qual é o produto, qual é a matéria-prima daquele implante. E isso também pode fazer interferência, então, no surgimento de um problema do meu procedimento. Também tem um fator profissional. O profissional ele pode ter sido, sim, capacitado para aquela técnica ou não, mas ele se capacitou para um produto que não é aquele que ele está usando naquele momento. E aí pode, sim, acontecer um problema, certo? Além também do fator produto, né? O produto ele pode ter, como eu tenho falado para vocês, um desvio de qualidade, né? Que ele vai ser então detectado apenas no pós-uso do produto. Por exemplo, de repente ele teve uma alteração da matéria-prima dele, ou de repente ele não foi dimensionado de maneira adequada, e aí na hora do momento da broca ou algum outro material pode ser que haja diferença, e aí o alargamento do procedimento pode levar a algum efeito não desejado para o paciente. Então, como vocês veem, é multifatorial, e eu também, na época de assistência, faz tempo que eu saí da assistência, há mais de 15 anos, mas são coisas que a gente precisa ter ali e a gente faz isso, automaticamente a gente faz, de fato. Mas a gente precisa sistematizar, é isso que precisa ser feito. Então, aqui, rapidamente mostrando, então, ocorre um evento, a gente investiga preliminarmente, a gente analisa e verifica as informações, e a gente vai, então, definir algoritmo, né? É um problema de processo ou um problema do produto? Então, aqui, só levantando para vocês, a título de exemplo mesmo, né? É o armazenamento inadequado ou uma ausência de capacitação, quando a gente se refere a fatores humanos, ou uma falha na etiqueta, uma falha no monitoramento, no material, ou contaminação na própria produção, né? Quando a gente fala da falha do produto. E onde estão esses dados, né? A gente está falando para vocês de um processo de trabalho que desde 2007 ele tem levantado informações, tem produzido um robusto banco de dados. Lógico que antes disso, desde 2002, a gente tinha outros sistemas, mas com o surgimento do Notivisa, nós então temos aqui um painel disponível para todos, né, que nós trabalhamos não só a Anvisa, mas todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, assim como os estados, os municípios, e também os profissionais, quando necessitam de avaliar, né, eles precisam ver se aconteceu um problema no meu dia a dia, deixa eu ver se esse problema também aconteceu, com qual frequência aconteceu, com que tipo de produto aconteceu. E não só isso, vocês também podem fazer esse levantamento para a literatura científica que vocês produzem. Também trazendo aqui um pouquinho do painel, de outro painel que nós disponibilizamos, que é justamente o painel da ação de campo, né? Das ações que são realizadas por intermédio das indústrias, para quando eles detectam algum problema, eles comunicam, então, esse problema através dos alertas publicados também no portal, que vocês conseguem, então, fazer o acompanhamento nesse portal e em outros locais, né, do portal da Anvisa. Mas e o que eu tenho a ver com isso, né? Vocês, de fato, sim, o que o profissional tem a ver com isso? Eu posso fazer o acompanhamento desses alertas na minha rotina de trabalho. Afinal de contas, eu tenho um vasto número de materiais que eu lido no meu dia a dia e eu preciso ou fazer uma aquisição de novo material, e eu preciso saber se aquele produto está tendo algum desvio, está tendo alguma ação, algum recolhimento, se eu preciso fazer alguma quarentena de algum produto que está lá
sendo de fato trabalhado pela indústria na ação de campo, ou de repente uma atualização de um software que eu preciso fazer. Então, por isso que a gente traz aqui para vocês essa disponibilização desse painel. E quais são os números, afinal, né? Esse levantamento do mês 5, mas eu olhando hoje, eu tenho por volta de mais 2.000, mais ou menos, notificações realizadas hoje, o recorte para julho, né? A gente recebe por volta de 2.000 a 1.500 por mês. Mas, assim, a gente olha, então, que na série histórica que nós temos mais de 188.000 notificações de eventos adversos e queixas técnicas, e aqui a gente percebe o maior volume de queixas técnicas concentrado praticamente nos artigos médicos. E quais produtos que são notificados? Aqui eu trago, então, para vocês, os equipos são mais notificados, né, por volta de 20.000 queixas técnicas, ou seja, representa 11% desses produtos, né, de todas as notificações que nós recebemos. Em segundo lugar, as seringas descartáveis. E aí a gente percebe, mas o que é a seringa, que é amplamente usada também na assistência tecnológica, assistência odontológica, desculpa, o que ele representa? Qual o impacto que representa isso para o meu dia a dia? Impacta no custo, impacta no provável, no possível evento, né, na probabilidade de um evento adverso no meu dia a dia também e no custo, né? Quando você utiliza, você nem utiliza porque você tem que descartar porque o produto não está adequado para uso. E fazendo aqui, então, brevemente um recorte também do implante dentário, né? Vocês percebem que ele tem praticamente metade do número de notificações em relação a equipos, mas que está concentrado praticamente em eventos adversos. E aí a gente percebe qual o perfil dos nossos notificadores nesses números aqui. Talvez os profissionais de saúde estejam mais sensibilizados a notificar, por exemplo, as queixas técnicas, né? E não percebem que também tem que ser notificados os eventos adversos de produtos de alto risco, como os implantes dentários. Bom, trazendo então a fala então para quem está notificando. Quem são os notificadores neste momento, o recorte que a gente faz? A gente traz, então, para um grande número, né, nessa série histórica aqui, a gente traz um número maior de notificações para a Rede Sentinela, como eu falei para vocês, é uma iniciativa da Anvisa, que não é só a Anvisa que tem, o Brasil que tem essa iniciativa, mas espelha as iniciativas do Canadá, dos Estados Unidos, Europa. E que fazem, então, são serviços de saúde sensibilizados para o acompanhamento de eventos adversos e queixas técnicas e o reporte desses eventos. E, em seguida, estão os hospitais em gerais e, lógico, as empresas, que todos eles são, por ordenamento legal, têm a notificação como compulsória. Então, 94% das notificações desse total, a gente tem desses entes, né? Porém, nos 6% restante, a gente lamenta que a gente quase não tem a notificação de laboratórios, a gente quase não tem notificações de clínicas e de ambulatórios. Então, é esse convite que eu trago para vocês, né, para aqui, para esse cenário, mas também para, junto com o CFO, a gente vai caminhar em vários outros ambientes fóruns de discussão, que a gente precisa ampliar, principalmente o foco para a assistência odontológica, que a gente quase não vê, a gente não sabe se não acontecem os eventos, por isso não estão sendo notificados, ou sim eles acontecem, como eu apresentei para vocês, e os profissionais não estão sensibilizados para trazer isso e melhorar o processo de trabalho de todos nós, né? E diminuir os custos, lógico. Então, todo o processo de vigilância, ele precisa de comunicação. Então, eu trago para vocês aqui o nosso boletim mais recente, ele se propõe a ser trimestral, então ele vai trazer para você, vai ter uma publicação agora, esse trimestre,
com os dados de 2022, né, desse primeiro trimestre de 2022, mas vocês também podem, é uma análise quali-quant, né, dos dados, mas vocês também podem levantar esses dados pelos painéis que eu mostrei para vocês, né? Então, quer dizer, vocês também podem fazer esse levantamento. E esse boletim, ele não vai se restringir só à tecnovigilância, mas aos outros processos de trabalho da vigilância pós-uso. Por fim, e aí também outro convite que eu trago aqui para vocês, com a parceria do Conselho Federal de Odontologia, nós estamos, então, elaborando esse programa de monitoramento da tecnovigilância em odontologia e que tem como objetivo, então, fortalecer a tecnovigilância nas tecnologias aplicadas no segmento da odontologia com essa perspectiva, né, de aprimorar, sim, o monitoramento da pós-comercialização dos produtos afetos a esse setor. E ele vai ser operacionalizado com 3 fases. E a gente está dando, então, um pouco do destaque para essa fase inicial, que é o plano de comunicação, onde nós tivemos algumas reuniões para apresentar a proposta. Ele ainda não está sendo executado, é apenas a proposta. Tá? Vai ser elaborado ainda. A diretoria da Anvisa já está de acordo, mas a gente tem vários passos de pactuação, como vocês sabem, né? Qualquer política, qualquer ação no campo da saúde pública, ela precisa ser articulada com conselhos, com os conselhos profissionais, os conselhos de saúde. Então, é esse caminho que a gente vai percorrer, mas ele já está sendo desenhado. E ele tem, então, o primeiro plano, né, a primeira fase, o objetivo, então, de reforçar essa prática, né, de tecnovigilância na área de odontologia, reforçar, sim, então, as notificações, que é o nosso objetivo específico, ou seja, a gente precisa enxergar o que está acontecendo com esses vastos produtos aqui apresentados para vocês, se eles, de fato, estão com a segurança e eficácia, né, de acordo com aquilo que foi registrado, ou se está havendo algum desvio, que com as informações que vocês trouxerem para a gente pode, junto com a indústria, a gente pode trazer, então, para uma forma que não tenha, então, nenhuma repercussão no nosso uso, nos nossos pacientes. E, lógico, da visibilidade institucional. Também temos, então, um plano de monitoramento, que é a análise e investigação das notificações, a realização de investigações, e aí sempre em conjunto com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, com os serviços e com as empresas também. E comunicar o risco, que vai ser praticamente o tempo todo. E, por fim, doutor Ataíde, já estou terminando, o plano de melhorias, né? A terceira fase, que é incentivar, então, a capacitação de tecnovigilância para todos os agentes envolvidos, ou seja, desde usuários, pacientes, os serviços de saúde, tanto do âmbito privado como do âmbito público, e as empresas. E estruturar os processos, procedimentos e fluxos de monitoramento, além da comunicação, que vai ser perene, e a divulgação do perfil de segurança, porque essa divulgação ela precisa ser desde o seu primórdio, né, do processo, da construção do processo de trabalho da vigilância pós-uso, pós-comercialização, ela é intrínseca ao procedimento. Bom, então, assim, fica aqui o convite para vocês. Agradeço novamente a oportunidade de falar brevemente, porque vários outros detalhes eu posso conversar com vocês, mas a gente vai ter vários momentos que a gente vai estar junto com vocês, com os conselhos regionais, com o Conselho, sempre na parceria com o Conselho Federal, com os estabelecimentos de saúde, as secretarias de saúde também, né, para que a gente avance, então, na tecnovigilância, trazendo, então, despertando, sensibilizando os profissionais e os usuários que, sim, é importante fazer a vigilância dos produtos para a saúde, porque eu mitigo o risco, eu faço a mitigação de riscos e eu diminuo meus custos e eu aumento a segurança do paciente. Enfim,
nada mais repetindo, né? A partir de evidências de dados, né? Evidências científicas, é que a gente consegue, então, tomar medidas públicas adequadas para todo o nosso processo de trabalho, toda a população. Então, é isso. Muito obrigada. E fico à disposição, na condução, então, do doutor Ataíde, para ver se a gente, né, faz algum esclarecimento adicional. Eu estava comentando que essa atividade dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é um pinguinho dentro de um oceano de atividades, um vasto leque de atividades da vigilância sanitária que o Brasil se propõe a fazer, né? Mas tamanha importância que isso tem para todos nós, para a população, que por isso que a importância de a gente trazer, né, essa discussão aqui para vocês e que a gente caminhe junto, né? O convite de caminhar junto nesse processo. Doutora Lara, a gente agradece. Alguém tem alguma pergunta para a doutora? Aqui. Boa tarde, doutora. Meu nome é Celso, sou do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Acre e sou fiscal da Vigilância Sanitária do município de Rio Branco. Então, estou dentro do sistema da Anvisa. A minha pergunta é a seguinte: qual é o limite de fiscalização da vigilância sanitária? Eu bem sei, né? E a fiscalização de um conselho de classe, no caso, Conselho Regional de Odontologia. Qual o limite de uma e qual o limite de outra? Em que ponto elas se encontram? E o que fazer para não haver um conflito de interesses dentro dessas fiscalizações? Até onde o conselho de classe... O conselho de classe, a gente sabe que ele zela pelo exercício legal da profissão. E a vigilância sanitária, como a senhora acabou de explanar, tem a missão de diminuir ou prevenir os riscos sanitários. Exato. Então, o que fazer em relação a essas duas fiscalizações para que não haja esse conflito de interesses? Eu fiz essa reflexão ontem, na hora que a gente viu pelo doutor Hélio e a fala do doutor Rodrigo também, né, a questão da fiscalização. Isso que o Conselho Federal de Medicina já vem executando há um tempo já, a fiscalização de toda a rede, né, de todos os profissionais. Esse passo a passo eles já né, desenvolveram. Mas, de fato, assim, tem que ter essa aproximação, mas o Conselho tem um olhar muito mais para as atividades éticas. E a gente vê, eu participei durante 8 anos de atividades na Anvisa, das inspeções. E a gente tinha uma aproximação muito forte na área de transplantes. E a gente tinha uma aproximação muito forte com os conselhos federais, porque, de fato, existe o limite, né? Onde, de fato, a vigilância sanitária consegue ir e, em um determinado momento, sim, é o conselho de classe, é o conselho que precisa aplicar, então, a penalidade ética para aquele profissional. Então, assim, eu acho que precisa ter esse fluxo de informação, ele tem que ser desenhado. E aí não tem como ser diferente, tem que ser estado a estado, né? Porque a gente tem realidades diferentes. E para que, de fato, isso seja executado sem com que haja atribuições, como é que se diz? Isso, exato. Uhum. Eu acho que não tem uma resposta pronta, assim. Eu acho que cada realidade... Mas precisa ser feito. É isso. Sob o meu ponto de vista, né, e da minha experiência, né, de trabalho, né, minha vivência, melhor dizendo, de trabalho, precisa ser, sim, ter um alinhamento e ser desenhado para cada estado, para que não tenha essa convergência. Né? Na sua opinião, é necessário que haja uma comunicação
entre Total. as duas instituições. Porque Sempre. vou citar um exemplo de um caso clínico de vigilância, né? Por exemplo, o fiscal do Conselho Regional de Odontologia visita determinado consultório e, muito embora a função dele não seja essa, ele se depara, por exemplo, com uma bisnaga de resina vencida. O que é que ele tem que fazer nesse caso? Ele é fiscal do Conselho Regional de Odontologia. Se ele fizer uma notificação diretamente, o que ele não ficaria fora da atribuição dele para o profissional, vai aí assim haver o conflito de interesse. Seria o quê? Comunicar a vigilância sanitária municipal para que autuasse esse profissional? E será que quando a vigilância sanitária chegar ao local, vai se deparar com aquele frasco de resina vencida? Então é uma coisa muito assim, complicada. A gente pode ter uma longa conversa. Na verdade, aquele momento é uma foto que a gente faz, né? A gente não vê o que acontece, por isso que a gente precisa de indicadores. Porque senão, a gente só vê aquele momento, e pode ser que aquele momento esteja vencida, mas anteriormente ao fiscal do CFO foi um fiscal da Vigilância Sanitária e que não estava vencida, entendeu? E que estava ali no uso da rotina dos profissionais. Então, assim, bom, de qualquer forma, né, assim, como eu falei no início, precisa sim ter uma comunicação e precisa ter um alinhamento muito próximo das entidades locais para que não haja conflito aí das atuações. O meu questionamento é um que eu faço para a vigilância. Antes de mais nada, eu sou Silvana Silvestre, de Mato Grosso do Sul. Sou do Conselho de Odontologia. Nós somos muito parceiros da vigilância do nosso estado lá, do nosso município de Campo Grande. E um questionamento que eu faço muito para eles, que eu não concordo, é a vigilância sanitária do município fiscalizar o próprio município, que é o maior problema que a gente tem em quase todas as cidades lá, porque como que ela vai fechar um posto de saúde do seu chefe ali, né? Então, a gente tem essa dificuldade, nós temos conseguido alguma coisa. E a gente tinha, assim, que o Conselho de Odontologia não tinha que fechar, o nosso problema é com o serviço público, teria que fechar um local desse, né? Só que agora, nos outros estados, eles começaram a fechar as UBS, as que estão insalubres, que a gente não tinha esse poder. A gente é muito parceiro lá de todo mundo, né? Então, a gente está segurando. E a própria Vigilância Sanitária, a chefia, que é muito amiga nossa, ela fica super feliz quando nós vamos lá e questionamos a Secretaria de Saúde, cobramos. Mas a gente encontra lá, tudo bem que a gente tem muita amizade, mas a gente encontra municípios que é um absurdo o que está acontecendo. E a gente fala assim, vocês não podem fazer isso, tem que ser a vigilância. Mas a vigilância não vai fazer isso. Então, assim, uma coisa que eu acho um absurdo, né? Eu falo para todos da saúde, é isso. É a própria vigilância sanitária fiscalizar o município. Tinha que ser dado isso. Eu sei porque é atenção primária, faz parte de uma coisa. Mas é uma coisa que vocês têm que pensar, porque eu acho que em quase tudo quanto é lugar é o mesmo problema. Tanto é que o Conselho anda fechando em outros estados, que era função do município, não deixar estar trabalhando aquele tão insalubre e eles deixarem trabalhar. Então, essa é uma mudança que acho que vocês deveriam estar pensando e passando, porque eu vejo que é em muitos lugares. Essa realidade acontece em vários outros municípios, né? Enfim, mas a atuação é com foco da minimização do risco, né? Assim, você está executando uma atividade que pode não só trazer o risco para o paciente que está ali, para a população, mas para o próprio profissional, entendeu? Então, tá bom. Doutora, a gente agradece. Eu quero chamar ao palco o vice-presidente do Conselho Federal de Odontologia, doutor Raimundo Nazareno, e o conselheiro do Conselho também, doutora Taide, para entregar o certificado para você. Lá em cima, por favor.